quem diga que o planeta não estaria tão degradado e seus habitantes não estariam tão assustados com a escassez dos recursos naturais se deixássemos nas mãos dos homens do campo a tarefa de cuidar de seus territórios sem interferências externas. Para outros, essa é uma visão romântica. Fato é que no Brasil há um movimento forte no sentido de se aprofundar cada vez mais nos estudos sobre as comunidades rurais, no sentido de qualificar e, sobretudo, proteger mais os trabalhadores do campo. A série Empreendedorismo e Sustentabilidade do programa Entrevista traz hoje Felipe Estrela, professor de Direito do Trabalho da Universidade do Estado da Bahia, um especialista no tema, para debater sobre os desafios da nossa sociedade com relação ao meio rural para conseguir um desenvolvimento sustentável. Obrigada, Felipe, pela sua presença. Como é que a gente pode imaginar que se possa resolver e melhorar as questões de trabalho do trabalhador do campo? Acho que a sociedade brasileira tem uma dívida muito grande com essa categoria de trabalhadores, porque os próprios instrumentos de proteção do trabalho, eles são muito incipientes. Então você vai desde os órgãos públicos, como o Ministério Público do Trabalho, Auditoria Fiscal do Trabalho, um país com uma dimensão continental como é a nossa, essas estruturas administrativas acabam não tendo essa cobertura, né? Esse enraizamento no interior do país, né, nas regiões mais longínquas. Então você tem uma parca capacidade do Estado em promover essa regulamentação, ao mesmo tempo, como se houve essa cultura de exploração intensa do trabalhador rural, o empregador, para ele, acaba sendo mais cômodo incorrer numa situação de ilegalidade do que, de fato, arcar com os custos dessa mão de obra, né? Então, como a fiscalização ela acaba sendo incipiente, apesar de nos últimos anos ela ter sido cada vez tem sido intensificada, né? Há ainda uma cultura do empregador onde manter a situação de informalidade é mais vantajosa do que, de fato, arcar com essas verbas. Porque no Brasil há um pouco essa tendência de comparar os direitos trabalhistas a custos fixos de produção. Sim. Então, nessa comparação entre custo fixo de produção e garantia de direitos, a economia acaba falando mais forte do que a justiça social, né? Isso então, não é nem só confortável, né? Isso é lucrativo, né? Para os empresários que não são responsáveis, que não se atêm aos direitos humanos, né? Então, você acaba tendo essa dicotomia, né? Entre o que porque, de fato, existe um custo, né? A mão de obra tem um custo. Mas como é que você não relativiza o custo em detrimento dos direitos, né? Então, acho que o desafio é como é que você consegue garantir, ampliar a formalização, garantir, né, a condição de empregabilidade dessa mão de obra, que tem sofrido muito com a mecanização. Então, a mecanização ela tem criado, por exemplo, bolsões de desempregados no campo. E é essa população que acaba sendo alvo das práticas de trabalho escravo, né? No contexto de pobreza muito elevada. Por exemplo, uma colheitadeira de cana, ela substitui 80 trabalhadores rurais. Então, olhe como você acaba criando um exército de reserva de mão de obra que possivelmente acaba sendo aliciado para a prática, né, sobre o sonho mesmo, né, de garantir um melhor padrão de vida, garantir um melhor rendimento. Movido então, por essa perspectiva, ele acaba caindo nessa situação. Qual é o perfil desse trabalhador rural? Certo. Então, vou falar sobre esse trabalhador rural que é vítima de escravidão. Se você pegar os próprios dados do IBGE relativos à PNAD de 2012, você vai perceber o seguinte. Primeiro, que há um recorte racial. Atualmente existem 16 milhões de ocupados agrícolas. Desses 16 milhões, 4 milhões são empregados rurais. O resto são produtores independentes, pequenos produtores, agricultor familiar. Então, você tem, desses empregados rurais, 70% é reconhecido como preto ou pardo, segundo as estatísticas do IBGE. Você ainda também pode perceber um recorte de gênero. 80% é mão de obra masculina, 89% é mão de obra masculina, 11% é mão de obra feminina. Então, você tem um pouco esse recorte racial e um recorte de gênero. Quando você vai partir para o grau de escolarização, os dados da PNAD diz que dos empregados, 41% tem de nenhum até 3 anos de estudo.
Então, é um perfil do trabalhador com baixa escolaridade. Praticamente analfabetos. Ou analfabetismo completo ou na sua manifestação funcional, né? Sim. Então, você acaba... que são equiparados, na verdade, Sim. né? Então, você tem quase 40%, quase 50% com até 3 anos de estudo. Né? Então, você tem esse perfil, né, de uma baixa qualificação dessa mão de obra. Uma outra característica, em termos de termos geográficos, é a concentração na área Nordeste e Sudeste, desse perfil de trabalhadores, né? Muitos deles migrantes. Então, é um trabalhador que tem baixa escolaridade, um trabalhador também que ele é oriundo de outras regiões do país, através do êxodo e da migração. Tem esse recorte racial, como eu coloquei. Além disso, se você for analisar o próprio perfil de rendimentos do trabalho dessa mão de obra, são trabalhadores que quase 40% ganham até meio salário mínimo. Quase 80% ganham até um salário mínimo. Então, você tem uma situação de baixa qualificação, baixo rendimento, e as pessoas, na busca de garantir uma melhor condição de vida, aceitam migrar para outras regiões e, a partir daí, nessa situação, distante da casa, em lugares ermos, com pouca fiscalização pública, né, dos meios relativos... do Ministério Público do Trabalho, Auditoria Fiscal do Trabalho, Ministério do Trabalho e Emprego, os órgãos da Previdência, você acaba criando essas condições para a prática reiterada desse tipo penal. Porque a condição análoga à escravidão, a exploração do trabalho análoga à escravidão, ela é tipificada no Código Penal, né? Ela é tipificada no Código Penal e existe também uma lista suja desses empresários que praticam esse tipo de crime, né? E essa lista suja pode ser vista por qualquer cidadão no site do Ministério do Trabalho e Emprego, não é isso? Ainda mais com a lei de acesso à informação também, né? Hoje em dia, né? Exatamente. Agora, mesmo assim, o que a gente percebe nessa própria lista é que há uma reincidência. Várias fazendas que continuam com esse processo de contratar, entre aspas, né, pessoas e mantê-las sob escravidão. Quer dizer, o que acontece, né? Justamente o que você está falando, como são locais tão ermos, os próprios fazendeiros também não se sentem nem cobrados, não é isso? Da população? O objetivo da lista suja, na verdade, é criar muito mais penalidades no âmbito administrativo. Então, em tese, o empregador que ele incorre em trabalho escravo, ele é lançado, né, nessa lista e, a partir daí, ele vai ter uma série de implicâncias no plano administrativo, como proibição de ter acesso a financiamento público, né, aos créditos relativos à produção, seja, né, do BNDES ou dos bancos públicos. Você vai ter também a impossibilidade de contratar com o poder público. Então, você acaba criando essas penalidades. Só que como a fiscalização ela acaba sendo muito incipiente e muitas vezes o poder econômico acaba falando mais alto, para esse perfil de empregador é mais fácil ele manter uma situação de legalidade, porque os lucros que ele vai obter com a exploração dessa mão de obra vai ser de tão montante. E também há uma perspectiva no direito brasileiro de não aplicar, por exemplo, a teoria do punitive damage, que é o dano, um dano com valor exacerbado, alto, com a função pedagógica de inibir a prática. Então, por exemplo, o judiciário ele poderia aplicar multas mais incisivas para criar um temor no seio dos empregadores para evitar a prática desse ato. Só que o que acaba acontecendo? A Justiça do Trabalho, muitas vezes, acaba condenando no pagamento de verbas que já deveriam ser pagas para um trabalhador formalizado. Você acaba tendo algum dano relativo a dano moral, mas o tempo que você se utilizou explorando essa mão de obra de forma ilegal acaba compensando financeiramente. Então, para o empregador é mais fácil, mais fácil não, né? É mais cômodo, né? Ele se manter numa situação de irregularidade, porque quando a fiscalização chega, no máximo que ele vai ter que fazer é apenas pagar aquilo que já deveria ser previsto na contratação regular de mão de obra. Então, você não tem uma intervenção mais incisiva com práticas pedagógicas, seja no plano da condenação na Justiça do Trabalho ou no plano do próprio diálogo institucional entre empregadores, sindicatos de trabalhadores, o poder público, para conscientizar esse perfil de empregador, né? Quando a gente ouve aqui falando, né, quando a gente lê as notícias de resgate de trabalhadores escravos, o que é feito com esses trabalhadores que são resgatados?
Então, assim, acho que um saldo interessante que o Estado brasileiro tem dado é ampliar e qualificar a intervenção do Grupo Móvel de Fiscalização do Trabalho, vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego. Então, o que é o Grupo Móvel? O Grupo Móvel é um coletivo, né, que tem participação tanto do Ministério do Trabalho, com auditores fiscais do trabalho, juízes do trabalho, médicos do trabalho, psicólogos, assistentes sociais, que vão nessas áreas fazer a fiscalização. Então, aí, nesse processo de fiscalização, se você constata os trabalhadores naquela situação, de pronto é reconhecido o vínculo trabalhista. Então, é por isso que você já tem um grupo interdisciplinar, né, e intersetorial, com órgãos do Poder Executivo e do Poder Judiciário, para que já possa fazer esse reconhecimento do vínculo já em loco. O empregador, ele já é também autuado de pronto a quitar essas verbas, aquelas relativas ao salário, né, que é a principal, mas todas elas, descanso semanal remunerado, as férias que tiver pendentes. E há um processo também para os trabalhadores migrantes, um retorno, né, às suas cidades de origem. Então, há a criação de condições para que esses trabalhadores possam voltar para suas áreas. Então, basicamente, a situação de resgate, ela incorre na regularização do vínculo, no cumprimento das verbas trabalhistas de forma imediata, na punição desse empregador, né, no plano administrativo, e no retorno dessa mão de obra. Só que qual é o limite dessa política? É que muitas vezes também, com um não processo de fortalecimento da agricultura familiar, essa mão de obra ela acaba sendo alvo de reincidência. Então, o trabalhador rural, muitas vezes, que não tem a sua terra, então a falta de acesso à terra a esse trabalhador. Porque, em tese, assim, se você tem uma pequena propriedade, não quer dizer que você não vá exercer trabalho como empregado, ou que você não vá ser alvo desse tipo de prática análoga à escravidão. Só que o fato do trabalhador ele ter o seu imóvel rural, ele ter a possibilidade de poder cultivar na sua terra, você acaba criando essa possibilidade de você não reincidir, de ele não cair na reincidência, né? Então, muitas vezes, com a política de não fortalecimento da agricultura familiar, você acaba não dando alternativas estruturais para essa mão de obra. E como ela eventualmente tem que se submeter ao emprego, à relação de emprego, muitas vezes, por conta também da migração, ela acaba reincidindo, né? A baixa escolaridade também, né, desse trabalhador. Um grande empecilho para a efetivação dos direitos trabalhistas é o próprio desconhecimento. Então, o primeiro passo para se falar de acesso à justiça, seja no âmbito rural ou no âmbito urbano, é o conhecimento dos direitos relativos àquela função que você está exercendo. Então, o próprio desconhecimento sobre essas garantias, né, sobre o que se pode e o que não se pode fazer, já que se tem essa tradição muito grande de exploração intensa, né, o trabalhador acaba, muitas vezes, não só pesando, né? Pelo desconhecimento. Então, acho que tem que ser uma política integrada, né? Que você possa combater, de fato, em termos estruturais. Então, é garantir a universalização dos direitos, garantir acesso à informação, garantir projetos de qualificação, para que você possa combater essa reincidência, né? Muito obrigada, Felipe, pela sua presença aqui. Obrigada a você de casa. A gente fica por aqui e até a próxima.